Tiago capítulo 5, versículo 14. Espírito Santo, fala ao nosso coração, Pai, a tua vontade seja feita. Está doente algum de vós? Chame os anciões, os anciãos, os presbíteros responsáveis pela igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, até aí, até o 18, vamos glorificar a palavra de Deus. Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque aí ele está nos falando da oração, Ele disse: se tem alguém enfermo entre os irmãos, chama os responsáveis, pela oração, igreja, unge com óleo, faz a oração com fé, que o enfermo será curado, se tiver pecado serão perdoados. Aí em seguida ele diz o que? Aí no 16 ele diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica do justo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então ele está falando aí no 16: confesse, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Ou seja, ele diz primeiro: se está alguém enfermo, chama os anciãos, vamos ali chamar vamos lá, que eu estou enfermo, na oração. Mas se a pessoa não falar, como é que vai saber? Como é que o dirigente da igreja responsável pela oração vai saber que a pessoa está doente? Que a oração é direcionada àquilo, tem que ser direcionada. Então, para a pessoa, o dirigente saber, para ele saber a oração, o que se trata, é preciso que a pessoa fale. Ou seja, um irmão fala com o outro: eu estou doente disso, ao outro: eu estou passando isso, vamos orar juntos, vamos abrir uma campanha, vamos lá falar com o pastor, sei lá com quem for, o dirigente, o ancião. Aí ele manda orar uns pelos outros. Ou seja, a pessoa tem que se confessar. Se a pessoa ficar só nela, calada, ela não vai vencer, porque a igreja é para estar junta. Aí manda confessar uns com os outros e pedir oração, que o outro irmão vai ver que a pessoa está precisando, vai orar, e juntos vão orar juntos. Porque se a pessoa não confessar, quer dizer que a pessoa está com orgulho. Se ela não confessar com ela mesma, para Deus, se ela não confessar para Deus o pecado, e se arrepender e largar, não vai fazer efeito. Ele está dizendo que a pessoa tem que confessar para ser ungido, confessar a Deus e largar o pecado. Aí ele diz que aí a oração do justo, ou seja, da pessoa que é justificada pelo sangue do Cordeiro, pode muito em seus efeitos.
Porque a pessoa já não está mais no pecado, ela foi o quê? Justificada. Então, se a pessoa não confessa, está no erro e não larga, ela vai orar à toa. Aí ele disse que Elias não. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, só que vivia em comunhão com Deus, não vivia no pecado, lógico, tinha seus defeitos, mas está sempre confessando, sempre sendo justificado por Deus. E orou, e por 3 anos e meio não choveu. Depois orou e choveu de novo. Mas aí ele foi justificado por Deus e teve essa intercessão. Se ele não tiver, aí chamei de justo. Ele foi justo, a oração de um justo, ou seja, daquele que está em comunhão com Deus, teve seus pecados perdoados. Por isso que manda pedir a quem? Ao ancião da igreja, que supõe que é para ser o ancião, ele tem que estar em comunhão com Deus direto, pelo menos ele, né? É o que é para estar, né? Pelo menos ele, o responsável ali, seja quem for, obreiro, apóstolo, seja quem for, seja responsável. Pelo menos essa pessoa, ele tem que estar justificado pelo sangue do Cordeiro para orar nos outros. Aí o outro vem, o certo é para estar todo mundo, lógico, né? Mas ele está dizendo que Deus vai direcionar um, porque aquele ali está recebendo as informações do Espírito Santo, então no mínimo ele tem que estar justificado em comunhão para ajudar os outros, porque se ele não tiver, aí o negócio fica ruim. Mas o correto é que todos os irmãos estejam confessados, justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro, para que orem, aí a sua oração seja chamada de justa e chegue aos céus. Senão, só perda de tempo, enchimento de linguiça, como se diz, enchendo linguiça, né? Deu para entender? Lá em Isaías diz que os pecados eles criam um muro, não é isso? Uma barreira entre Deus. Então eu tenho que me confessar e largar, porque a pessoa confessa, mas não larga, não adianta nada. Confessou e não largou, está fazendo, o Espírito Santo não mandou fazer isso, ela faz, aí se arrepende e não larga, aí fala de novo e não larga, fala de novo e não larga, fala de novo, aí é complicado. Eu ouvi um testemunho da mulher, ela no inferno, virou um monstro, né? Vira um monstro, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Uma grande missionária, ganhou um bocado de 1000 almas, alma que só, né? Tinha uns dons, Deus deu os dons a ela, emprestou os dons, aliás. Só que começou a olhar para o pecado, né? Começou a se engrandecer, começou a achar que não tinha pecado, começou a não se confessava mais, não se confessava, orando e operando milagres, né? Deus operando através dela, e cometendo os pecados, e achando que Deus estava usando ela estava cometendo os pecados, poderia continuar cometendo, ou seja, achando que estava tudo bem, porque estava fazendo alguma coisa para Deus, e que podia continuar pecando, e continuando, aí Deus retirou os dons dela, né? Aí ela, no pecado, caída, não querendo, e querendo os dons para poder aparecer, sair por aí viajando e ser famosa, aparecer, continuou no pecado e querendo forçar a Deus devolver os dons para ela. Queria os dons de volta, mas para fazer fama, sucesso, para curar, levantar paralítico, para profetizar. Queria de novo os dons, mas não queria largar o pecado. Aí, não, eu já lhe dei, você jogou fora, eu tomei os dons. Largue o pecado, se arrependa, largando o pecado, tirando esses desejos do coração, obedecendo o que eu mandei você fazer, que eu lhe devolvo os dons. Aí ela, tá bom, aí começou a orar, orava, mas
não largava o pecado. O desejo que ela tinha dentro do coração dela é se exaltar, como ela está se exaltando com os dons antes: curar, libertar, viajar e por aí vai. Mandar no marido, mandar em tudo. Se achar toda poderosa porque tem os dons. Porque ela ora e alguém se levanta da cadeira de roda. Orando para Deus devolver os dons dessa maneira, ela querendo o quê? De novo os dons para fazer a mesma coisa, ou talvez pior. Deus já conhecendo seus pensamentos, não deu, lógico, ele conhece, ele é bobo, conhece o que a pessoa pretende. Eu não conheço, mas a gente sabe. Ixi, a pretensão dela é de novo isso aí, eu não vou dar, devolver os dons, de novo. Será que ela não aprendeu? Permite isso aí, aconteceu, será que ela não aprendeu, não abriu os olhos? Que ela tem que parar com esse orgulho de ser soberba? Será que ela não aprendeu que o reino de Deus só entre os humildes? Será que ela não aprendeu que está lá escrito que aquele que se humilhar, eu vou exaltar ele, e aquele que exaltar, eu vou derrubar ele? Está escrito. Aquele que se humilhar, que for humilhado e a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará, e aquele que se exaltar, Deus vai abater. Ela não entendeu e continuou orando, com a intenção de fazer o que é errado, com orgulho, e não recebeu. Aí engrossou, se estressou e disse: o diabo, ele é mais poderoso do que o Senhor. Isso de joelho orando, porque ele dá os dons os feiticeiros para usar. Bem rapidinho, o Senhor demora. Ela disse isso. O Espírito Santo na mesma hora saiu dela, deu as costas para ela, blasfemou contra o Espírito. Ou seja, ele já estava dando várias oportunidades a ela. Ela não estava aprendendo que tem que ser humilde, submissa. E ainda foi dizer que os feiticeiros recebiam logo os dons e operavam maravilhas, e o Espírito Santo demorava a dar, porque era fraco. Isso lá na revelação no inferno, ela mesmo dizendo lá, o Senhor dizendo que o motivo que ela estava lá. E estava lá transformada num monstro, queimando, uma coisa horrível. Ela falou uma blasfêmia. Mas o que a gente pode aprender disso aí, né? Lógico que Deus é todo poderoso, mas o que ela estava falando, que o diabo dá os dons das coisas mais rápido do que a Deus. Isso é verdade, lógico, né? Porque ele dá o que é mal. Ele dá o que é mal. Deus, ele vai moldar a pessoa. Ele vai dar uma preciosidade, a pessoa vai moldar para que ela saiba receber e não perca aquilo que ele vai dar, que é precioso, que é a vida eterna. Deus vai tirar o mal da pessoa. Para ele tirar tem tempo, porque depende da pessoa, dos desejos dela. Ele vai tirar devagarinho. Ele é paciente, ele vai tirar devagar. Graças, né? Ainda bem que ele é paciente, porque senão ele é paciente e vai tirar devagar o mal da pessoa, os desejos dela. Ele quer tirar rápido. E ele vai dar na medida que a pessoa suportar, na medida que ela buscar, porque ele é justo. Se ela não merecer, não fizer por onde, ele não vai dar. Você acha que vai dar? Não dá. A pessoa vai ter que plantar para colher os dons, para colher o crescimento espiritual. Vai ter que jejuar, vai ter que orar, vai ter que obedecer. Para que você quer os dons, o crescimento espiritual?
Não, para pregar para a multidão aí já, não, aí para que é tal, é uma série de coisas. Agora o diabo, né? Ele faz isso aí, não dá nada, né? Ele engana a pessoa, lógico, fique bem claro. A pessoa vai na macumba, no feiticeiro, o macumbeiro chega lá, ó, eu quero, faça um trabalho aí de macumba aí para mim arranjar separar um casal. Quanto é? Espera aí que eu vou fazer uma macumba aqui, consultar o demônio. Aí faz lá, o demônio aparece, se materializa ou incorpora em alguém e diz: eu quero 10.000 reais, quero charuto, quero galinha, sei lá o que for. Tá certo. Aí chama a pessoa: ó, ele quer tanto isso aqui. Pois tá aqui. Aí vai lá fazer. Aí o demônio: não, isso aqui é pouco, eu quero mais, quero isso para poder destruir e separar. Aí chama a pessoa: ó, ele quer mais. Pois está aqui. Aí ele faz o trabalho e tudo. Aquela pessoa não está na presença de Deus e acaba pegando, separando ou morrendo, seja lá o que for. Ou seja, teve um resultado, porque o demônio recebeu uma oferta e começou a trabalhar. Tem legalidade para isso. Deus, né, deixa, porque a pessoa está invocando por livre-arbítrio. Ela invoca Deus ou o diabo, quem vai escolher é ela, céu ou inferno. O que ela invocar, o que ela desejar, vai vir para ela. E o diabo vai vir e vai trabalhar. Quanto mais oferta que ela der, quanto mais ela trabalhar para o diabo, mais demônio vai trabalhar para realizar o desejo dela. É assim. O senhor tem que trabalhar. Esses feiticeiros, esses macumbeiros aí faz todo tipo de coisa, até defunto come. Passar madrugada batuque, e os crentes não querem nem acordar para orar 10 minutos. Então recebe essa autoridade, recebe essa invocação e vai tudo concorrer para enriquecer a pessoa, para destruir, seja lá o que for que a pessoa fez o pacto, deseja. Eles vão trabalhar para isso. Por isso que, né, e ele faz questão de dar isso aí. Ele diz que o mundo, né, é governado por ele temporariamente, né? Ele esqueceu de falar. Ele ofereceu a Jesus, Jesus não quis. Então ele pode dar muito bem, né, sobre, né, a autorização, né, o consentimento, a autorização, a permissão de Deus. Lógico, se Deus não permite também não dá. Deus permite porque a pessoa está desejando, está trocando. Então Deus deu livre-arbítrio. Então ele permite, e o diabo dá, seja riqueza, seja fama, sucesso, seja separar os casais, seja unir os casais. Tem casal imacumbado unido, né? O feitiço está com o feitiço estão unidos. E por aí vai, né? Onde que o Espírito Santo quer nos falar é sobre a oração, para quem a oração é dirigida. A pessoa está em pecado, não quer se confessar nem largar o pecado. Já foi dito para ela, ela está orando. Os demônios estão pegando a oração dela, estão ouvindo e estão trazendo as bênçãos, né? Foi que a gente falou ontem, foi isso? Aí depois eu vi um testemunho do Feliciano, que Deus arrebatou ele e mostrou justo quem está dizendo, que os demônios estão trazendo as supostas bênçãos para as pessoas, e as pessoas pensam que é Jesus, né? A gente falou até do Patati, não foi? Pois é, e ontem de madrugada eu vi um testemunho do Feliciano dizendo que ele foi arrebatado e viu, né? Quem viu o testemunho do Feliciano? Vocês viram não, né? Ele disse que até a pastora Nadir, ele está lá na pastora Nadir, disse que estava orando. A pastora Nadir estava orando, perguntando porque tinha pessoas ímpias dentro da igreja e estava recebendo bênçãos, e as outras que eram santas não. Ele disse que nem sabia. Aí foi revelado ontem para ele, foi arrebatado e ele viu tudinho, os demônios pegando oração e os demônios trazendo as bênçãos.
Aí ele disse para a pastora Nadia. A pastora Nadia pegou e disse: pois eu estava orando, pedindo a Deus. Ele está lá na casa dela, pedindo a Deus uma revelação por isso aí. E o Espírito Santo nos falou, não foi aqui ontem, justo isso, que as pessoas estão ouvindo voz de demônio, estão oferecendo orações, ofertas, né? Pensando que é para Deus e é para um demônio. E o demônio vem, faz o desejo da pessoa e a pessoa fica amarrada a ele, pensando que é a Deus. Ouve a voz, como a mulher, né, do Patati e Patatá ouviu a voz, era um demônio. E o demônio brincando com eles, né? O demônio deu o Patati Patatá e faliu. Aí ele ofertou o demônio de novo. Aí o demônio, né, fez o sucesso no Patati Patatá. Olha aí. Aí eles ficam brincando com a pessoa. Brincando. Na igreja, na mundial, todos os anos que a gente já passou, a gente já viu. Eles ficam brincando com a pessoa. Hoje a pessoa está curada, amanhã não está mais. Recebe isso, no outro mês já tem outra coisa pior. E vai o ciclo vicioso, e a pessoa dando dinheiro, e a pessoa fazendo oferta, e a pessoa não muda de vida. A pessoa continua no pecado e orando ali, e recebe um aqui, recebe um refrigério ali, piora outra coisa lá e vai cá, e ela achando que é Deus que está mandando. E ela no pecado, ela diz: pô, se eu estou no pecado aqui, eu estou recebendo, então eu vou continuar aqui nessa igreja, eu vou continuar usando as vaidades, a coisa, porque a bênção está vindo, chega, demora, mas às vezes vem e tal. E os demônios vão enganando a pessoa dentro da igreja até ela morrer. Tudo porque a pessoa não quer largar o mundanismo, não quer largar o pecado, se sujeita à oração. Aí quando ela está desistindo para sair, o demônio realiza o desejo dela, ela fica na igreja mundana. É assim, eu já vi muito isso aí. Ela está saindo da igreja mundana, que ela não aguenta mais chegar bem, aí o demônio realiza outro desejozinho dela, aí ela fica, aí dá glória ali, e assim por diante. Eles estão enganando as pessoas desse jeito. Tudo porque a oração da pessoa não é justa para orar. Tudo porque a pessoa não está justificada pelo sangue do Cordeiro para orar. Porque se ela estiver justificada pelo sangue do Cordeiro, Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio. Se ela estiver santificada pelo sangue do Cordeiro, justificada, ela vai orar e a pessoa vai ser curada ali. Ela vai orar e as orações vão subir como bola de fogo. Não tem demônio do mundo que segure. Vai até o trono de Deus, porque o Espírito Santo vai levar as orações e o sangue do Cordeiro. E as orações chegam até lá ao céu, elas são respondidas. É uma ordem de Deus, é uma ordem divina. A misericórdia dele, ele por ser misericordioso, chegou lá, é respondido. O problema é chegar lá. O problema é sair de dentro da igreja a oração, se sair, passar pelos ares, passar pelo primeiro céu, passar pelos demônios e chegar até lá. Esse é o grande problema da oração. E para isso a pessoa tem que estar justificada. Ela tem que confessar o pecado, largar, estar lavada pelo sangue do Cordeiro, para que poder a oração dela suba na velocidade de um raio, maior do que a velocidade da luz, e com forma de fogo, que impossibilita os demônios pegarem e codificarem essa oração, sabendo o que é. Por isso que o Espírito Santo me inspirou para orar em línguas, né? Às vezes não inspira, e orei hoje, ele me inspirou, porque eles não sabem o que é. Os demônios ficam loucos e elas chegam até os céus.
E ele não sabe chegar até o trono de Deus. Ele não consegue pegar, queima eles. Eles querem pegar, os dragão querem pegar a oração, ela sai como uma bola. Ele não consegue, queima eles, sai e se afasta. E chega até o trono de Deus, porque o Espírito Santo leva até lá esta oração, né? Quando a pessoa está justificada ali naquele momento pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que ele manda as pessoas se confessarem, se unirem em oração, porque elas confessando e largando o pecado se unem para orar juntas. A igreja é assim, para poder vencer. Mas a pessoa não se confessa, esconde os seus sentimentos, esconde as coisas, aí fica difícil. Ou ela até se confessa a Deus, mas não larga. Como essa mulher lá, né, largou, compreendeu, né, porque tinha perdido o dom, estava buscando, pediu perdão, mas com o intuito dela de fazer a mesma coisa de novo, de adquirir os dons para cair no orgulho, na soberba novamente. Aí é complicado. O intuito dela era esse, e com certeza o Espírito Santo deve ter falado com ela há muito tempo, e ela rejeitando, querendo, porque queria realizar o seu desejo. Aí, até o ponto dela mesmo puxar a corda do pescoço dela, de blasfemar com o Espírito Santo. Deu as costas para ela, ficou triste e logo chorou, com certeza. Ele é belo, é lindo, maravilhoso, ele é sensível. Tudo porque a pessoa não quer largar o pecado. E essas pessoas estão dentro das igrejas, sendo enganadas por demônios, porque não querem largar os seus pecados, como eu disse. Vai buscar tudo menos a salvação e a vida eterna. É passado para elas que ela tem que buscar a salvação e a vida eterna, elas não querem. Elas estão ali dispostas a fazer qualquer coisa, a subir monte, a fazer vigílias, campanhas, para receber o que elas querem, que é mundano, que não é a presença de Deus, que não é a santidade, é qualquer outra coisa. É um filho convertido, é o emprego, é a derrota dos inimigos, é a saúde, seja o que for, ela busca, menos a presença de Deus. Ela só não busca a santidade, nem busca a santidade. Quando a pessoa busca a santidade, está buscando o próprio Espírito Santo. Deus, Ele é santo. Quando a pessoa rejeita a santidade, está rejeitando a Ele. Ele é santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo são santos, plenamente e completamente santos. Então, quando eu rejeito a santificação, quando eu rejeito a obediência, quando eu rejeito o céu, eu estou rejeitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E multidões dentro das igrejas buscam o que você pode imaginar, menos a santidade, menos o Espírito Santo. Porque se buscar a Ele, o abençoador, as bênçãos todas vão vir, né? Não é isso? Querem buscar só as bênçãos, mas não querem o abençoador. Dão as suas vidas em oração, dão fortunas em dinheiro, noites de vigília, de sono, atrás das bênçãos, e não pedem o abençoador. Esse é o grande erro. Você quer bênção? Quer bênção? Não quer o abençoador, não. Deseja ardentemente as bênçãos, mas não tem um pinguinho de desejo ardente crescente pelo abençoador. Aí o demônio olha, pega as orações, codifica. Faz tempo que essa aqui está pedindo isso, ó. Ela está com 3 meses na igreja, 4, 5, 1 ano, a mesma coisa, ó. Ela não entendeu que tem que buscar o abençoador, não, ó. Vamos lá, dá o que ela quer. Aí o Espírito Santo deixa. Se junta os demônios, vamos lá trabalhar e dar o que ela quer, que essa aí é nossa.
E vamos enganar essa idiota aí, esse imbecil, até levar a alma dela para o inferno. Até o grande Deus permitir a gente levar ela. Ela de ser burra, besta, idiota. Eles falam assim. Porque já foi passado para ela. Tudo bem que ela foi atrás disso, todo mundo vai, né? Atrás de coisa boa, de bens, né? Mas quando chega lá, ouve a palavra, né? Ouve Mateus 6,36. Buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, e depois as coisas serão acrescentadas. Tem um jovem rico, tem muitas palavras, mas ela não. Já é para ela entender o que ela tem que buscar, que é o abençoador, que é o Espírito Santo, não as bênçãos. Mas ela não quer, eu quero é bênção. Aí chegar um ponto aos demônios, olha aí, essa aí não compreendeu, e o homem lá de cima permitiu. Vamos lá enganar ela, vamos dar o que ela quer. A gente não pode dar para sempre, lógico. Quando ela perder, a gente ilude e dá outra coisa. Aí quando ela perder outra coisa, a gente dá de novo. É assim, a gente vai botando a dor e vai tirando, vai botando a dor e vai tirando todo tempo. Porque está escrito em Tessalonicenses que porque rejeitaram o Espírito da verdade, Deus os entregou a verdade da sua mente, o entregou ao espírito do engano. Ou seja, portanto, rejeitarem a verdade, que é de buscar o abençoador, rejeitar aí o abençoador. Então pronto, pode entregar as baratas aí, aos ratos. Vocês estão querendo as bênçãos? Eu estou aqui, vocês não compreenderam ainda, estão me rejeitando, então pronto. É assim que funciona. Por isso está aí, né? Pessoas recebem até supostas bênçãos, que os demônios pegam as orações dela, sabem o que elas querem, mas são infelizes em outra área e depois perdem o que deram, porque demônio, diabo não dá nada a ninguém. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Que Deus dá é para sempre. O diabo não dá nada duradouro para ninguém. Ele é enganador. Ele ilude a pessoa ali naquele momento. Satisfaz a vontade dela naquele momento que conquistou algo. Satisfez até a própria pessoa. Vixe, eu ganhei agora, o que é que eu faço isso? A pessoa fica vazia do mesmo jeito e perde, e acontece o pior, e por aí vai. Eu sei que eu já vi muito isso acontecer, e a pessoa fica aprisionada, nunca é liberta, porque busca as bênçãos, não o abençoador, que é o Espírito Santo. Porque só querem saber das bênçãos, né? Antigamente as pessoas que estavam no mundo queriam as bênçãos, vinham para a igreja, largavam o pecado e eram abençoadas. Ou ia no terreiro de macumba, pagava o macumbeiro e queria a bênção. Continuava pecando e queria a bênção. Hoje está assim. As igrejas viraram terreiro de macumba. Você vai lá e paga e quer a bênção. Quer continuar no pecado, continuar buscando as bênçãos, não quer o abençoador e quer receber por fim na força, como diz. Então assim, como a revelação diz, as duas orações subiram, ele disse: esse povo aí não tem compromisso comigo, estão no pecado, não querem largar o pecado, e esses outros não têm compromisso. As orações não conseguiram subir, o demônio pegou. Não tem compromisso, ou seja, não tem compromisso com o abençoador, tem compromisso com as bênçãos. Então a bênção está demorando de chegar, porque vai ser uma bênção de Deus mesmo. Deus está trabalhando.
É igual a pessoa, né? O ladrão, né? Que é uma vida boa, mas não quer trabalhar, né? Assim, ele vai e assalta, promove logo, vai ver um assalto bom, que renda um dinheiro bom. Não quer corra pouca, não. Não, eu quero aqui um assalto aqui que dê para me viver, luxar, farrear minhas coisas aqui, beber, farrear. Não quer trabalhar, né? Mas quer a bênção. E pode ter certeza que a pessoa tem que plantar para poder colher. Isso é uma lei divina. E o apóstolo Paulo disse que o agricultor é o primeiro a colher os frutos e comer, a depois passar para os outros. É um problema que hoje as pessoas querem o fácil. Quer arranjar um emprego que ganhe muito para não fazer nada. É isso que a pessoa quer. Quer saber o que é não. Quer saber não. Se Satanás se materializasse, aparecesse com chifre, com rabo, com tudo enquanto, e fizesse, quem quer ganhar 10 mil todo mês sem fazer nada, eu vou dar aqui, todo mês está na sua conta 10 mil sem fazer nada, é só vir aqui assinar aqui. Meu amigo, doido. O que você acha que vai acontecer, hein? Diga aí. Já deram briga para a fila. Só quer saber não de onde é que vem, não. Quer saber se não faz nada e se ganha um bom dinheiro para curtir e fazer as porra por aí. Quer saber se está trabalhando certo, se é errado, se é mal, se é bom trabalho. Quer saber não. Se está vendendo roupa para prostituição, se está vendendo bebida. Quer saber não, quer saber se está ganhando dinheiro. Não tem compromisso nenhum com o abençoador. E o anticristo, né, vai fazer isso aí, abraçar todo mundo. E os cristãos vão ser perseguidos pelas próprias pessoas mesmo, não é pelo anticristo não. Não, que o governo vai perseguir ninguém. Quem vai perseguir quem é? É as próprias pessoas que não assinaram, que não aceitaram o sinal da besta. As que não aceitaram o sinal da besta vão entregar as outras. Vai chegar alguém, você vai chegar, a pessoa vai chegar atrás de comprar, se você vê que você não tem, vão chamar, vão lhe prender, vão lhe pegar. Aquelas pessoas ali mesmo, né? O governo não está em todo canto não. Tem um aqui, o rebelde aqui, Tem um rebelde aqui contra o governo bom desse, nos ajudando em tudo. É igual agora, está tudo preparado, é espiritual a marca, né? Depois vão botar nas mãos na testa, mas já está aí, né? A Bíblia diz que todo aquele que se levanta contra o Cristo, contra a santidade de Cristo, é o anticristo. Ou seja, todo aquele que é mundano, que não quer nada com Cristo, é o anticristo. E gosta das coisas do anticristo, lógico, né? Quer as coisas fácil, quer a vida boa, sem trabalhar, sem largar o pecado. É assim. Quer saber se é demônio que está vindo, se é anjo? Não, quer orar aqui. Eu ouvi dizer que lá na igreja a pessoa ora e recebe a bênção. Eu quero ir para cá, nem saber não. E os demônios trabalhando nisso aí. Então, se confessa a Deus, larga o pecado para a sua oração chegar até os céus. Peça o batismo com o Espírito Santo, com fogo, para você falar em línguas estranhas e a sua oração subir e chegar até o trono de Deus, que é a oração mais forte e rápida. Nem demônio nenhum consegue pegar. Peça o batismo com o Espírito Santo, com fogo, o dom de línguas, para a oração chegar até lá. E para isso, viva a santidade, viva a obediência, que Ele vai dar os dons, batizar, que Ele vai responder a oração.
Amém? Então, se confesse, esteja lavado pelo sangue do Cordeiro, faz orações sem impedidas. Aí a pessoa fica chateada com uma coisa, a oração já é impedida, porque está indo contra a palavra. A pessoa está rebelde na igreja, vai orar, a oração é impedida, porque está rebelde. É rebelde, está contra o Espírito Santo, os ensinamentos. Está com inveja, a oração não chega. Está murmurando, a oração não chega. Os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Está só murmurando, passando uma prova e murmurando, no lugar de passando dando glória a Deus e sorrindo e sendo humilde, está murmurando, não chega a oração, vai murmurar e vai morrer murmurando, e não vai receber nada. Se receber é de demônio. Se receber é demônio. Para manter ela mais ainda no pecado, ela fica pensando: poxa, eles estão. Existe, como eu já falei, o Espírito Santo falou, um demônio chamado Elibras, um principado, que ele imita o Espírito Santo, ele fala em línguas. Ele é um falso batismo com o Espírito Santo. E ele fala em línguas, a pessoa em línguas, em profecias. Como é que eu sei? Porque o Espírito Santo nunca vai usar uma pessoa mundana para fazer isso. Aí você olha para a pessoa falando profecia com batom na boca, com cabelo cortado, com short bem curtinho, com aquelas calças coladas, né? Aparecendo tudo. Quando não é mentindo por aí, brigando. Você acha que o Espírito Santo está nessa pessoa? É brigando, é discutindo, é desejando fama, é desejando sucesso. Quem está ali profetizando, quem está falando línguas ali é um demônio que está usando ela, seja a mulher ou o homem. Seja a mulher ou seja um homem, se for mundano, é só analisar. Quem está usando é o inimigo. E a pessoa acha, porque muitas delas estão enganadas, têm os dons e acham que, e continuam no pecado e ficam se perguntando. Tem um pastor que estava se perguntando: poxa, eu faço isso, faço aquilo, minto e tudo, e Deus me usa na igreja para expulsar o demônio. Fica sem entender. Fica sem entender. Você conversar com essa gente, vê que elas, rapaz, tem coisas que eu não entendo, que como já pessoas já vieram me falar, dizendo que conheceu uma pessoa que era pior do que Satanás e usava os dons. Aí é os dons falsos, é um espírito maligno. A pessoa sabe, mas só que ela está ali usando os dons, está se beneficiando, ela continua ali usando os dons e fazendo o que é errado. Só que ali são espíritos malignos, como os feiticeiros, os macumbeiros satanistas, estão abrindo igrejas. Eles fazem pactos demoníacos e recebem o anel, né? Recebem um anel espiritual. Você vê que muitos têm um anel no dedo, né? Olha, muitos pregadores têm um anel na mão, a mão direita, que fazem, né, essas falsas libertações, falsas curas. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis, porque Ele é o único que é verdadeiro e fiel.